Olha só, imagens de um grave acidente acontecido hoje aqui em Campo Grande. Se você ver lá ao fundo, tem um muro de concreto, uma parede de concreto, né? Eu calculei ali mais ou menos, conversando com alguns profissionais ali, ela tem 5 metros por 3 por 15 centímetros. Então, estima-se que pode ter até 5 toneladas de peso uma estrutura de concreto como essa. E, infelizmente, caiu sobre um trabalhador, um homem de 54 anos, construtor, que estava ali participando, trabalhando na obra de construção desse galpão na região do Jardim Panorama, região leste aqui de Campo Grande, quando essa estrutura caiu sobre ele. A princípio pode ter havido uma falha naquela espécie de guindaste que vocês viram na imagem e atingiu o homem. Os próprios amigos primeiro fizeram o primeiro resgate, tiraram ele debaixo da estrutura. Bombeiros foram acionados. Foram 40 minutos para estabilizar a vítima. Realmente um grave acidente de trabalho aqui em Campo Grande. E além desse caso aí, temos mais, hein? Operação Rota Clandestina, Polícia Federal estoura esquema de contrabando de cigarros de 76 milhões de reais. E ainda, mais informações sobre esse caso aí daqui a pouco aqui no programa DBO do seu Mídia Max e, claro, em mediamax.com.br. Mas tem mais, hein? Médicos são alvo de operação contra esquema milionário de fraudes na Operação Neurocomplexos. Dinheiro vivo aí apreendido. Daqui a pouco informações de como se deu essa operação e do que são acusados esses médicos essa operação realizada aqui. E tem ainda, hein? Mulher com bebê no colo é atropelada por motorista embriagado na região das Moreninhas. Temos até as imagens aí de câmera de segurança que mostram a mulher, no momento que o carro vai e infelizmente atinge a mulher e o bebê. O homem teria tentado fugir, mas foi contido por populares. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. E olha essa, hein? A prefeita Adriane Lopes decreta intervenção do consórcio Guaicurus. Mas e aí? Os ônibus vão parar? Já já você vai entender os efeitos dessa intervenção por 180 dias no transporte coletivo aqui de Campo Grande. Tudo isso e muito mais no DBO só está começando. E nós começamos o programa de hoje falando de um grave acidente de trabalho. Um homem de 54 anos foi socorrido em estado gravíssimo depois de uma placa gigantesca de concreto cair sobre ele. Caso gravíssimo acontecido aqui no Jardim Panorama, em Campo Grande. Bombeiros estão fazendo o resgate da vítima, um homem, um trabalhador de 54 anos. Ele foi estabilizado aqui no local e deve seguir para a Santa Casa de Campo Grande. O que aconteceu aqui? Está vendo aquela placa de concreto lá no fundo? Pois é, tem mais ou menos uns 5 metros por uns 3 de altura, mais uns 15 centímetros talvez de espessura. Pelos cálculos, pesaria em torno de umas 5 toneladas. Aqui você percebe que é um galpão. Está sendo construído um galpão neste local e para isso usando esse tipo de estrutura, que é uma estrutura de pré-moldados. E aí foi feito um trabalho para tentar mover a estrutura e fazer a parede usando então um guincho. Nesse momento em que usou-se esse guincho, de algum momento, em alguma situação ali, essa estrutura de concreto caiu sobre o trabalhador e aí aconteceu toda essa situação. Ele ficou em estado gravíssimo. Nós conversamos inclusive com o capitão Dermival do Corpo de Bombeiros, que falou pra gente o que aconteceu e o estado de saúde da vítima. Vítima de soterramento por blocos de concreto, provocando esmagamento de tórax, cervical e face. Uma vítima muito grave. Ela foi socorrida rapidamente pelos colegas de serviço que fizeram o desencarceramento dela e agora nós estamos deslocando para a Santa Casa.
Depois de toda essa situação, então, a vítima seguiu para a Santa Casa, realmente um acidente muito grave, né? Foi pelo menos aqui uns 40 minutos de estabilização, de trabalhos dos militares do Corpo de Bombeiros para estabilizar a vítima até que ela pudesse seguir para esse atendimento médico. Um acidente de trabalho que por pouco não terminou uma tragédia. Esperamos que ele possa se recuperar lá no hospital. Mais informações, MediaMax.com.br. Olha ali, gente, né? Não sabemos a questão dos EPIs, se estavam sendo usados de forma adequada, mas como pegou no peito, né? E uma placa muito pesada. Eu fiz um cálculo ali na internet, né? Na verdade, uma calculadora científica, né? Fui ver quanto que pesa, né? O concreto por metro quadrado. E ali você tem uma placa, visualmente tem uns 5 de largura, aqueles pré-moldados, né? Umas 5 por 3, né? E mais uns 15 centímetros de altura. No cálculo que eu fiz na calculadora científica, daria mais de 5 toneladas de concreto. Não sei se foi todo esse peso que pressionou o peito do trabalhador, afinal, ela estava sendo segurada por um guincho, talvez soltou um pedaço, não sabemos exatamente como que isso aconteceu, né? Mas infelizmente um grave acidente. O que esperamos é que esse trabalhador possa passar por essa, né? E olha, hoje o dia começou movimentado em Campo Grande, porque agentes da Polícia Federal foram cedo às ruas da capital para cumprir mandados contra um grupo criminoso que importava cigarros do Paraguai por meio da Operação Rota Clandestina. Durante a Operação Rota Clandestina foram apreendidos veículos, como aqueles 2 que vocês veem na imagem, entre eles um utilitário de luxo importado, também uma van e ainda um jet ski. Outros 2 carros foram colocados em outro local, totalizando 4 veículos de passeio, uma van e também o jet ski. Essa operação foi deflagrada aqui em Campo Grande após levantamento feito pela Polícia Federal e também Receita Federal do Brasil, de um grupo criminoso que movimentou 76 milhões de reais em transporte clandestino de cigarros oriundos do Paraguai. Essa operação ela teve início nesta manhã e foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão aqui em Campo Grande. Foram 13 e ainda mais um mandado lá em Santa Luzia, em Minas Gerais. O grupo agia da seguinte forma: eles pagavam o cigarro com envio de dólares para o exterior e aí já cometiam um crime de evasão de divisas. Depois traziam o cigarro até Campo Grande, já configurando o contrabando, e o cigarro a partir daqui seguia então para outros estados, como por exemplo Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Devido a toda essa dinâmica e logística, o grupo era considerado altamente organizado e por conta disso eles respondem por organização criminosa. Tinham toda uma hierarquia de cargos e funções para fazer esse transporte clandestino milionário de cigarros. Essa organização criminosa, então, também teve 5 mandados de prisões preventivas expedidos, ou seja, por tempo indeterminado, além de 5 pessoas com determinação para uso de monitoramento eletrônico, ou seja, a tornozeleira. Essa organização criminosa, né, que responde por todos esses crimes, vai ainda passar por um processo ainda de investigação para verificar se há mais envolvidos. Todos os passos você sempre acompanha em MediaMax.com.br. Olha só, gente, e inclusive, né, algumas pessoas foram presas, como vocês viram na reportagem. Entre elas, há um homem que foi preso lá na região do Universitário, que é tido como o cabeça desse grupo, né, pelo menos pela informação preliminar, e também foi conduzido até a Superintendência da Polícia Federal um empresário de uma empresa que atua no setor de utilidades domésticas, entrega em todo o Brasil, que tem sede no bairro Caiçara, aqui em Campo Grande. Com relação a esse empresário em específico, nós entrevistamos o advogado dele, o doutor Guilherme Cury, que falou, primeiro,
que não houve mandado de prisão contra o cliente. Não, o seu Antônio Leite é alvo de uma investigação e ele foi conduzido, né, para a PF, e a gente não tem maiores detalhes sobre o processo, né? Estamos inteirando agora. Mas do que consta no mandato é em relação a cigarro. Aqui é uma empresa de distribuição de produtos de domicílio, né? Então, que é o ramo que o seu Antônio trabalha. Ele não entendeu o que está acontecendo, a gente está se inteirando o que está acontecendo. Ele está aqui há mais de 30 anos, né? A distribuidora e a loja dele de utensílios domésticos. Então agora a gente está indo para a Polícia Federal para se inteirar do que está acontecendo lá, por que ele foi conduzido. E tem uma questão também, supostamente, que tem caminhões também, né? Isso é de transportadora, distribuidora e varejo. Ele seria possivelmente da transportadora está sendo usada para transporte de cigarro? A transportadora é usada exclusivamente para os utensílios domésticos da empresa dele e para distribuição em vários estados, né? Os utensílios dele atingem o norte, nordeste, Goiânia, Paraná. Então ele tem vários ramos aí de distribuição de utensílios domésticos. Há mais de 30 anos ele trabalha com isso. Doutor, ele foi conduzido para prestar esclarecimento ou contra ele tinha um mandado de prisão preventiva? Não tinha um mandado de prisão preventiva, tá? Só tinha uma busca e apreensão da casa dele, não é das empresas, não tem nada a ver com a empresa, é da residência pessoa física, tá? Até porque já vim aqui olhar se tinha alguma coisa em relação à empresa, porque eu sou advogado da empresa, né? Provavelmente tem outros advogados acompanhando ele lá em relação a isso, a pessoa física dele, tá? Não é a empresa. E o que foi apreendido na residência dele? Nada. Não encontraram nada? Não buscaram, não só foi conduzido, nada. Não tem nada. A residência dele tem os netos, as filhas, enfim. E só ele é o alvo? Não, provavelmente não, aqui sim, só ele. As filhas não tem nada a ver com isso? Nada a ver. Nem as filhas e nem a empresa. Olha, gente, então essa operação aí os chamados cigarreiros, né, dessa operação. É uma operação que acontece com frequência aqui em Mato Grosso do Sul. Nós sabemos que os cigarros de origem estrangeira, que vêm por contrabando para o Brasil. Por que contrabando? Porque esses cigarros são de venda proibida no Brasil, porque não passam por Inmetro, por uma certificação. Por mais que o cigarro nacional também faça mal, ou muito mal até, ele passa por uma certificação ainda, tem ali algum tipo de controle. Esse cigarro que vem de outros países, eventualmente não passam por esse tipo de controle e não tem certificação, por isso podem, eventualmente, provocar mais risco à saúde. Por conta disso, eles são proibidos no Brasil. E uma questão interessante, que antigamente, quando o cara que era contrabandista de cigarro era preso, não dava nada, porque o crime de contrabando em si não dá nada, não dá cadeia, dá suspensão condicional do processo, salvo engano é de 1 a 4 anos, mas o cara pega ali um aninho e não dá nada, paga uma cesta básica, resumindo, paga uma cesta básica e está liberado. Antigamente não dava nada. Já hoje mudou-se, porque nós temos o crime de organização criminosa. E aí, meus amigos, a pena é alta. Vê para mim, por favor, Daniel, organização criminosa, pena, salvo engano, é de 4 a 10, é isso? Ou 5 a 8? Então já é uma pena mais alta e aí tendem a manter, essa pena tende a ajudar a manter preso o contrabandista de cigarro que for enquadrado nesse crime de organização criminosa. Porque você vai somando tudo ali, organização criminosa, lavagem de capitais, né? Evasão de divisas e aí também a questão do contrabando, né? Então, é de 3 a 8 anos e multa para organização criminosa, mas chega a 8 anos. Aí soma mais 4 do contrabando, já vai para 12. Aí tem mais evasão de divisas, mais uns 2, 3. Vai somando, dá uns 20 anos de cadeia, que vai acabar dando uns 10, 8, mas aí acaba mantendo a pessoa presa. Então, hoje em dia, quem comete contrabando, diferentemente de antigamente, tem a boa possibilidade, digamos assim, de permanecer preso. E por falar em operação, médicos, advogados e um servidor público aposentado foram alvos da operação Neurocomplexos, deflagrada pela Polícia Civil em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira. Eles estavam envolvidos em um esquema milionário de fraudes de ações judiciais da saúde. Os policiais da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção cumpriram 12 mandados de busca e apreensão. O grupo criminoso usava ações judiciais
para obter decisões determinando o bloqueio de recursos públicos destinados ao pagamento de cirurgias e procedimentos médicos com valores superiores aos praticados no mercado. Isso tudo depois de um levantamento identificaram um padrão suspeito de ações contra o Estado. Foram apreendidos mais de R$220 mil em espécie, notebooks, aparelhos celulares, cartão de memória e documentos. A Polícia Civil identificou os mesmos médicos aparecendo de forma recorrente nessas ações. Eles elaboravam orçamentos, realizavam procedimentos e recebiam os recursos públicos. A partir de 2022, ao menos 40 ações foram ajuizadas pela mesma advogada. Ela pediu bloqueio de verbas públicas para a realização de neurocirurgias consideradas urgentes. Olha, em outro assunto que movimentou essa terça-feira na capital foi uma ação da prefeita Adriane Lopes. Ela decretou intervenção do consórcio Guaicurus. Quem vai explicar para a gente é a Liana Feitosa. A Prefeitura de Campo Grande decretou a intervenção no consórcio Guaicurus. Na prática, isso significa que mesmo com a intervenção, os ônibus continuam circulando normalmente. A medida não para o serviço, pelo contrário. O objetivo é entender os problemas do sistema e tentar melhorar a qualidade do transporte. Para isso, uma equipe foi nomeada pela Prefeitura e vai assumir a gestão do consórcio. Esse trabalho começa após a abertura de um processo administrativo que deve acontecer em até 30 dias e vai durar até 180 dias, ou seja, 6 meses. Durante esse período, os interventores vão analisar a situação financeira, operacional e contratual da empresa, além de verificar falhas e possíveis irregularidades no serviço. Ao final da intervenção, 2 caminhos são possíveis. O primeiro é o consórcio voltar a operar, mas com novas exigências e condições para corrigir os problemas. O segundo caminho é mais rígido e pode levar à perda da concessão, ou seja, as empresas que fazem parte do consórcio deixam de ter o direito de operar o transporte público de Campo Grande. Nesse caso, o contrato pode ser encerrado por descumprimento grave em um processo chamado de extinção da concessão, o que na prática significa que a Prefeitura assume o serviço e pode abrir uma nova licitação. A equipe de intervenção será presidida por Alexandro Adriano Lisandro de Oliveira e terá como membros responsáveis áreas técnicas e administrativas da gestão do sistema. Mesmo com a mudança na gestão, a operação do transporte segue normalmente para os usuários. Olha, e o que o campograndense acha disso aí? Vamos lá conferir. Com a notícia da intervenção, nossa equipe foi até este terminal para saber de quem realmente precisa dos ônibus do transporte coletivo o que acharam da novidade. E teve, claro, quem está desacreditado. Não vai melhorar não, enquanto não entrar outra empresa e a prefeita começar a investir no transporte público, não vai continuar a mesma coisa. E fica um receio por parte de quem depende dos ônibus. A gente pode piorar, né? Porque a gente depende dos ônibus, né? E aí, como que o pessoal vai trabalhar, né? E há quem peça uma ação mais extrema. Só melhora se entrar outra empresa aí dentro. Se não entrar outra empresa, não melhora nada. Mas se entrar uma empresa que tenha cacife para bater de peito com essa. Se entrar uma nova serrana aí, também não resolve nada. Não adianta esse papo de intervenção, de coisa nenhuma. Mas resta esperança. Eu acho que melhora. Vai melhorar bastante, né? Vai ser uma experiência, né? Ela falou que 180 dias pode ser uma experiência boa. Então a gente está torcendo para que seja, porque já está intervindo tarde demais. Porque não tá fácil, não. A gente que depende de ônibus, nós estamos sofrendo muito. Infelizmente, né? Eles não trocam essa frota. A gente precisa de ônibus novos na cidade, com ar-condicionado. Esses ônibus de Campo Grande, eles não foram projetados para Mato Grosso do Sul, porque Mato Grosso do Sul é uma cidade muito quente, Campo Grande. É uma cidade muito quente. E você pode ver que esses ônibus, todas as janelas que abrem é só lá em cima. A coisa tá tão feia que os pedidos parecem absurdos. Esse dia eu estava olhando, falei, se eles fizessem
pelo menos que não colocassem ar-condicionado, mas fizessem uns ônibus igual dos presidiários, né? Que tem aquela tela, a gente poderia abrir a janela embaixo, porque não tem janela embaixo, porque o povo, né, não respeita, faz a má utilização. Então coloca a tela, gente. Nós já somos presos mesmo do consórcio Guaicurus, então coloca a tela pelo menos para entrar um vento. Se bem que os ônibus de internos devem ser melhores mesmo. Melhor, com certeza. Porque o deles acha que a janela abre, aí por isso que tem que ter aquela tela. Então faz isso conosco também, nós já somos presidiários mesmo deles. E o pior de tudo isso, gente, vocês perceberam que ela realmente acha, e eu acho que ela tem razão, que o ônibus usado por presidiários, esse ônibus, ele é melhor do que o usado pelo consórcio Guaicurus, que pelo menos entra o vento, porque tem a grade, né? Aí colocar a grade, pode abrir o vidro, não dá para sair, né? Então, o pessoal abre o vidro, tem o vento pela grade. E o ônibus do consórcio Guaicurus, né? Não tem nada, né? É um calor danado, e o calor aqui de Campo Grande, que nós sabemos que não é fácil não, né? Olha, gente, na tarde de ontem aconteceu a audiência de instrução e julgamento da morte da subtenente da Polícia Militar, Marlene de Brito Rodrigues. Nossa equipe acompanhou e vamos conferir a partir de agora. 7 testemunhas de acusação prestaram depoimento durante a audiência nesta segunda-feira sobre o feminicídio da subtenente da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Marlene de Brito Rodrigues. O acusado do feminicídio, Gilberto Jarson, acompanhou a maioria dos depoimentos. No entanto, o depoimento dele ficou agendado para o próximo dia 13 de julho, quando também serão ouvidas 3 testemunhas de defesa. A defesa está bem confiante, porque o réu vai prestar o seu interrogatório, né? E com isso a gente vai poder extrair muitas verdades e fatos que não foram falados hoje, né? Ele alega que foi um suicídio, né? Por parte da vítima, que ela vinha tomando remédio de depressão, fazendo um tratamento e tinha essa intenção de tirar a própria vida faz muito tempo. Ela teria levado a arma para atirar contra a cabeça e ele foi para tomar, né? Tentar evitar. Sobre as provas, estamos trabalhando principalmente na perícia, né? No exame residuográfico que solicitamos na mão da vítima e na mão do réu, que vai ser apresentado ainda no processo, a autoridade policial não apresentou. E esse foi um caso icônico aqui em Mato Grosso do Sul, infelizmente, da violência crescente contra a mulher. E por falar de mulher, uma mulher com um bebê no colo foi atropelada por um motorista bêbado na região das Moreninhas. Um motorista embriagado foi preso depois de atropelar uma mulher que carregava sua neta, uma bebê de 4 meses, no colo, na rua Baobá, no bairro Moreninhas 3, em Campo Grande, no final da manhã desta segunda-feira. Visivelmente embriagado, ele foi contido por populares e depois preso em flagrante pela Polícia Militar. Nas imagens aparece a mulher andando pela via, com a bebê no colo, momento em que ela foi atropelada. Populares encaminharam as duas à UPA da Moreninha, e a informação é de que a bebê foi encaminhada depois à Santa Casa. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da criança e da mulher. O condutor estaria, além dos sinais de embriaguez, ele não tinha CNH. Nessa terça-feira, o hospital informou que a avó ganhou alta hospitalar. Como a criança é menor, o estado de saúde não pôde ser informado. Que coisa, hein, gente? Olha, assim, por mais que a mulher estivesse no meio da rua, né? Estava meio caminhando na rua ali, o cara também parece que não viu a pessoa ali, né? Olha, adolescentes de 12 e 16 anos que arrombaram banco foram pegos em lanchonete lá na Zarã, inclusive próximo de onde foi a tentativa de furto. 2 adolescentes de 12 e 16 anos foram detidos minutos após tentarem arrombar um caixa eletrônico e invadirem uma agência bancária na Avenida Eduardo Elias Aran, em Campo Grande, na noite de segunda-feira. Segundo a polícia, a dupla também teria furtado uma sorveteria próxima ao local e foi localizado em uma lanchonete da região. Antes disso, os adolescentes teriam quebrado o caixa, mas não conseguiram levar o dinheiro e o alarme não disparou. Depois, quebraram uma porta de vidro para acessar o interior da agência, já fechada, momento em que o sistema de segurança foi acionado e eles fugiram.
Com as menores foram apreendidos 2 celulares e R$ 2,50 em moedas. Imagens de câmeras de segurança ajudaram no reconhecimento dos suspeitos, que foram encaminhados à delegacia. Mais informações em mediamax.com.br. Ê, molecada, hein? Vou te falar, hein? Já começando cedo no mundo do crime. E um adolescente de 15 anos é apontado como principal suspeito de ter matado a facadas o Alessandro de Souza Grefe, de 28 anos, nesta segunda-feira em Campo Grande. O corpo da vítima foi encontrado em um terreno baldio no bairro Jardim Macaúbas, com cerca de 10 perfurações de faca na região das costas. Segundo a polícia, o jovem é filho da ex-namorada de Alessandro, que havia registrado um boletim de ocorrência no dia anterior, relatando ameaças por parte do Alessandro. A investigação ainda apontou que no domingo, Alessandro teria invadido a casa da mulher, momento em que o adolescente tentou intervir e acabou desferindo os golpes para defender a mãe. A PM e a Polícia Civil foram acionadas junto com a perícia e o caso segue em investigação, sendo encaminhado para a Delegacia da Infância e Juventude, já que é um menor infrator. E agora, os destaques do setor policial do interior de Mato Grosso do Sul, com o Giro do Interior. Olá, Giro no Interior desta terça-feira está começando e a gente abre essa edição falando de uma briga entre funcionários de uma fazenda que terminou com 2 homens feridos lá em Chapadão do Sul. De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou depois de uma discussão entre os trabalhadores na noite de sábado. Um homem de 32 anos foi atingido por golpes de garfo na região da costela. Já outra vítima de 29 anos sofreu um corte grave no rosto, próximo ao olho esquerdo, e precisou ser transferida aqui para Campo Grande. A Polícia Civil investiga, as circunstâncias do caso, registrado aí como tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa. Uma mulher de 29 anos ficou gravemente ferida ao ser atropelada por uma motocicleta na noite de domingo lá em Dourados. A vítima sofreu fraturas expostas nos 2 pés e foi encaminhada ao Hospital da Vida. Depois do acidente, o motociclista abandonou o veículo e fugiu a pé sem prestar socorro. O proprietário da moto informou que a polícia havia emprestado o veículo, mas disse não conhecer o paradeiro do condutor. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o licenciamento da moto estava vencido. O veículo foi recolhido para o pátio do Detran e o motociclista continua foragido, mas segue sendo procurado pela polícia. E em Sidrolândia, uma mulher de 30 anos denunciou ter sido agredida pelo companheiro na frente dos 2 filhos de 8 e 12 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a discussão começou quando a vítima voltou de uma festa junina com as crianças. E aí essa discussão teria evoluído para uma luta corporal. A Polícia Militar encontrou a mulher com marcas de vermelhidão no rosto. A filha do casal confirmou aos policiais que a mãe havia sido agredida. O homem alegou que a mulher teria chegado embriagada e começou a ofendê-lo, o que também teria tentado agredir ele. Inclusive, esse rapaz alegou que apenas empurrou a mulher para se defender. O homem foi detido e foi encaminhado para a delegacia. 2 homens armados invadiram uma farmácia em Ponta Porã e roubaram celulares e produtos do estabelecimento. Mas a fuga durou pouco, viu? Isso porque as próprias vítimas conseguiram perseguir e conter um dos suspeitos até a chegada da Polícia Militar. Durante a ocorrência, o homem confessou a participação no crime e revelou onde estava escondida a arma que foi usada no assalto, que na verdade era uma pistola de brinquedo. A dupla foi presa em flagrante e foi levada, é claro, para a delegacia. E a Penitenciária Estadual de Dourados passou a receber uma série de operações integradas de combate ao crime organizado. A unidade, que abriga cerca de 2.800 detentos atualmente, foi incluída no projeto Padrão Segurança Máxima do Ministério da Justiça. As ações envolvem agentes federais, policiais penais estaduais e equipes de inteligência, e entre as operações em andamento está a chamada Operação MUT, que realiza revistas para encontrar celulares e materiais ilícitos dentro do presídio. Outra frente dessa
Essa ação utiliza tecnologias para detectar e bloquear sinais de telefonia móvel, interrompendo comunicações ilegais feitas por detentos. Um georradar também está sendo usado para identificar possíveis túneis e alterações subterrâneas sem necessidade de escavações. Além dessas operações, a penitenciária também deve receber novos equipamentos, como scanners corporais, aparelhos de raio-x e viaturas especializadas. Segundo o Ministério da Justiça, o objetivo aí é reduzir a atuação de facções criminosas e, claro, reforçar a segurança em uma das regiões consideradas estratégicas no combate ao crime organizado. Giro no Interior desta terça fica por aqui, mas amanhã tem mais. E nós falamos agora sobre uma situação que aconteceu no fim de semana. Invasões em fazendas de Sidrolândia. Caciques de Mato Grosso do Sul afirmaram ontem que essa situação que aconteceu no sábado não foi uma decisão coletiva da terra indígena Buriti. Segundo as lideranças, a ação teria partido apenas de uma aldeia, sem consulta às demais 17 comunidades que integram o território. Maquinários furtados, funcionários algemados e residência incendiada por indígenas. Foi isso que aconteceu em propriedade rural de Sidrolândia, no sábado 13 de junho. Foi na fazenda São Sebastião da Serra que a situação aconteceu e, com exclusividade, conversamos com Carla Brito, proprietária do local. A mulher, que preferiu não ser gravada em vídeo, relatou que os invasores recolheram os celulares de funcionários e utilizaram lacres plásticos, conhecidos como enforca-gato, para manter os homens algemados. Carla afirma que os invasores teriam cometido pequenos furtos e levado máquinas para uma fazenda vizinha, além de terem incendiado 2 residências que pertenciam aos funcionários, na sede da fazenda, um galpão e um barracão de máquinas da propriedade. O Mídia Max esteve no local 48 horas depois do ocorrido no sábado, mas o clima ainda é de tensão. E por isso a gente grava a passagem aqui de Sidrolândia, cidade que corta o trajeto até o local do ocorrido. Após o ocorrido, toda a ação foi registrada individualmente em boletim de ocorrência pela dona da propriedade e pelas vítimas mantidas em cárcere. Equipes policiais fazem ronda no local e devem revezar o policiamento. A Delagro, Delegacia de Combate a Crimes Rurais e a Biegato, assumiu as investigações. Olha, depois desse caso, o Partido dos Trabalhadores se reuniu com caciques da terra indígena Buriti. Caciques de Sidrolândia e 2 irmãos do Buriti se reuniram após invasão de propriedade rural com indícios de violência em Mato Grosso do Sul. Representantes do território Buriti dizem que cerca de 70% dos líderes indígenas não compactuam com as atitudes, consideradas por eles como isoladas. Toda essa ação, ela leva o nome da TI Buriti, né? Na qual a TI Buriti ela é composta por 18 comunidades, 18 aldeias, 18 lideranças, na qual a ação hoje que está sendo feita, ela está em torno de uma comunidade, a aldeia Buriti. Foi tomada uma decisão isolada, né, na qual não foi tomada essa decisão em coletivo e nenhuma das lideranças que estão aqui, elas estavam sabendo ou foi consultado por essa ação que foi tomada totalmente isolada, e a gente não compactua com a forma que foi feito. Isso só está acontecendo devido a uma falta de interesse, né, dos órgãos competentes para que essa demarcação seja feita ou resolvida de uma forma mais rápida possível. Vocês chegaram a entrar em contato com a liderança da aldeia Buriti após os acontecimentos? Não, em nenhum momento nós conversamos, entramos em diálogo ou fomos consultados, né, procurados também pela liderança local. Então não temos nenhum envolvimento dentro dessa ação que foi feita. Quais os próximos passos a partir de agora? O momento é de reflexão, né? E acionar, logicamente, os órgãos competentes para que ações sejam tomadas, para que não
possamos ter perdas de nossas lideranças, de nossos indígenas. Nós estamos aqui para cobrar a ação, né? Nós queremos que isso seja resolvido sem percas dentro das nossas comunidades. E o encontro aconteceu aqui em Sidrolândia, que integra o TI Buriti, Território Indígena Buriti, 48 horas depois do acontecimento em terras rurais. A reunião resultou em ata que deve ser encaminhada ao Ministério da Defesa, Casa Civil e Ministério dos Povos Indígenas, com auxílio do deputado federal Vander Loubet, do PT, e também o deputado estadual Zeca, do PT. A gente veio aqui exatamente também para dar todo esse suporte para eles, para daqui a pouco não ser imputado a eles, como a gente já viu de alguns quadros da direita querendo imputar a nós o que aconteceu esse final de semana. Nós não fugimos da nossa responsabilidade de assumir quando nós fazemos, mas nesse caso não tem envolvimento nosso. Nós vamos levá-los para eles entregarem esse documento e pedir para o presidente para acelerar, né, para fazer com que fez em Antônio João seja na aquisição ou numa outra forma, que a gente possa dar segurança e tranquilidade. Nós estamos planejando, né, de formalizar um documento, entregar em mãos do presidente Lula, para que ele tome a ciência de que nós estamos sim preocupados, porque já foram perdas de vida, 26 anos se passaram e nós queremos um retorno do governo Lula, né? Olha, a semana mal começou e Mato Grosso do Sul já registrou mais uma morte por chikungunya. Os números preocupam, chegam a 95% do registrado na década em todo o estado. A vítima, um homem de 65 anos, morreu no dia 3 de junho, mas começou a apresentar sintomas no dia 21 de maio. Conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, o paciente tinha comorbidades, entre elas diabetes e hipertensão arterial. Esta é a primeira morte por chikungunya registrada em Ponta Porã, mas o cenário em Mato Grosso do Sul acende um alerta. O estado já confirmou 23 mortes pela doença. O número representa mais de 60% dos 38 óbitos contabilizados em todo o país somente em 2026. E os números vão além. Entre 2016 e 2025, o Mato Grosso do Sul registrou 24 mortes e pouco mais de 21 mil casos prováveis de chikungunya. Já em 2026, o estado concentra quase o mesmo número de mortes registrados em toda a última década e já soma 61% do total de casos deste período. Os sintomas são parecidos com os da dengue, mas costumam ser mais intensos e duradouros. Febre alta e dores nas articulações estão entre as principais características da doença. Em muitos casos, os sintomas persistem por semanas. E mais da metade dos pacientes pode desenvolver ainda dores crônicas que duram meses ou até anos. A expectativa é de queda no número de casos ao longo de junho. O período mais seco e as temperaturas mais amenas costumam reduzir a transmissão. Mesmo assim, infectologistas alertam para possíveis efeitos a longo prazo da doença e para fatores climáticos que podem favorecer a circulação do vírus antes do fim do ano. Por isso, os cuidados de prevenção seguem essenciais. Olha, e o DOF localizou o entreposto de drogas em Ponta Porã e apreendeu quase 1 tonelada de entorpecentes. A partir de uma denúncia anônima sobre movimentação ilícita na noite de segunda-feira, a equipe do DOF se deslocou ao endereço e flagrou pela porta aberta indivíduos manuseando a droga. Um dos suspeitos tentou fugir, mas 2 deles foram contidos. Um homem de 23 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido. Um terceiro envolvido conseguiu escapar. Ao todo, foram quase 970 quilos de maconha, 32 quilos de skunk, 3 quilos de haxixe marroquino e 265 gramas de cloridrato de cocaína. Um dos detidos confessou que pretendia levar o entorpecente para comercialização na cidade de Birigui, em São Paulo. Os envolvidos foram encaminhados, junto com toda a carga ilícita, à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. O prejuízo é de quase 3 milhões de reais ao crime organizado. E ainda em Ponta Porã, na madrugada de segunda, os militares do DOF apreenderam um carro com 660 quilos de maconha e 30 quilos de skunk.
A ação aconteceu na MS 164, próximo ao rio Santa Maria. O veículo foi encontrado abandonado às margens da rodovia. Foram feitas buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. O automóvel e a carga foram encaminhados à delegacia. Olha, teve apreensão de mais de 350 quilos de maconha em estacionamento de shopping lá de Dourados. A equipe fazia patrulhamento quando recebeu uma denúncia anônima. O carro que estava no estacionamento do shopping de Dourados tinha um cheiro muito forte. Os policiais encontraram 356 quilos de maconha. Um adolescente de 17 anos se aproximou do carro, mas quando viu a equipe, tentou fugir a pé. Ele foi contido e com ele encontraram a chave do veículo. O menor confessou que buscou o carro carregado no assentamento Itamaraty, em Ponta Porã, e tinha como destino o estado de São Paulo. Pelo transporte, sua dívida com um agiota seria quitada. Em checagem, a equipe constatou que o carro era furtado. O menor, o veículo e os entorpecentes foram encaminhados a Defron de Dourados. Gente, vamos encerrando o programa DOBO. Tem uma sugestão de reportagem, manda o seu zap no 99207 4330. Nossa equipe está quase que diuturnamente recebendo as mensagens, denúncias, passou em algum lugar, viu uma movimentação, quer que a equipe Mídia Max vá lá apurar, 99207 4330. E vamos encerrando o DOBO de hoje. Voltamos amanhã com muito mais informações. Beijo no coração. Tchau!